Oi, hoje a resenha do conto Manuscrito Encontrado numa Garrafa, de Edgar Allan Poe, aqui no nosso finalzinho de mês do terror. E retiramos esse conto aqui do livro da Dark Side, da coleção Medo Clássico Edgar Allan Poe, volume 1. Antes de começar, um aviso. Iniciamos hoje a quarta e última fase temática do livro da Dark Side, Ímpeto Aventureiro. E hoje, na sexta-feira, o conto é Manuscrito Encontrado numa Garrafa. Amanhã, no sábado, teremos o Escaravelho de Ouro. E no domingo, para fechar tudo, Nunca Poste a Cabeça como o Diabo. Vamos lá. Desci, tomado por um pressentimento terrível de catástrofe. Todos os indícios me levavam a antecipar um simum. Compartilhei meus medos com o capitão, mas ele não prestou atenção ao que eu dizia e partiu sem se dignar a me dar uma resposta. Minha inquietação, no entanto, impedia-me de pegar no sono e, por volta da meia-noite, subi até o convés. Assim que eu coloquei o último pé no degrau da escada da escotilha, sobressaltei-me com um zumbido alto, semelhante ao produzido pela rotação acelerada de uma roda de moinho, e, antes que eu pudesse compreender de onde vinha, senti que o navio trepidava desde o centro. No instante seguinte, uma torrente furiosa de espuma nos aternou e, cobrindo-nos por inteiro, varreu o convés da proa à popa. Esse é um trecho ali do meio de Manuscrito Encontrado numa Garrafa, de Edgar Allan Poe, que conta a história deste homem, para variar mais uma vez, cheio da grana, de uma boa família, mas que não se dá bem com ela e resolveu partir em aventura ali pelo mundo. Então, neste exato momento, ele está dentro de um navio, lá pelo ano de 1818, naquelas aventuras por terras águas desconhecidas. Mas ele e a tripulação foram vítimas de um forte furacão, que ele diz se chamar Simum. Sim, é uma situação tensa e, como sempre nos textos do Poe, é isso que a gente espera naturalmente. Curioso aqui desse texto que ele foge completamente ao que a gente estava vendo até então. Todas as outras fases temáticas aqui do livro da Dark Side basicamente tinham o mesmo esquema. Era o sujeito bem de vida, de boa família, que tinha o seu problema um tanto quanto sombrio, mas sempre perto do seu ambiente familiar, dentro de uma mansão, de um castelo ou coisas similares. Mas agora não, nessa nova temática, Ímpeto Aventureiro, o problema acontece pelo mundo afora. É sempre bom a gente ter histórias diferentes em ambientes diferentes. Aliás, como eu já comentei em outras ocasiões, o Poe ele gosta de valorizar muito a ambientação de suas histórias. O detalhamento que ele dá aos ambientes cria muito daquela atmosfera tensa, sombria e que, para nós leitores, nos dá calafrios. Uma característica marcante dos protagonistas de Edgar Allan Poe é que ele já fica prometendo as suas desgraças para o leitor. E realmente aqui também acontece. Inclusive, desta vez, diz que quando a situação ficar insuportável, ele vai pegar todo o seu relato, afinal de contas, ele está contando essa história, né? Ela já aconteceu, então ele vai pegar todos os seus escritos e colocar finalmente dentro de uma garrafa. Vem daí, obviamente, o título desse conto. Minha avaliação do conto, para quem gosta de histórias de piratas ou pelo menos aventuras em alto mar, esse texto aqui do Poe caiu na medida. E como eu disse agora há pouco, a gente estava muito mal acostumado das histórias assim, em lugar fechado, sombrio. E é curioso como ele consegue fazer isso mesmo num ambiente totalmente aberto como o alto mar. Claro, aquela paisagem desértica sem nada à vista também cria um clima interessante. Sem falar nessa situação que eu descrevi agora há pouco do furacão, onde a gente já fica bem
tenso com o que está acontecendo com o personagem. E a gente até tem a impressão que a história vai acabar por ali, uma grande tragédia. Não, não acaba. Pequeno spoiler, né? Até aparece outro personagem interessante que ajuda nessa atmosfera de o que vai acontecer depois. E sim, aí que vem a parte, digamos, etérea da história, onde sim podemos comparar mais com as outras histórias anteriores do autor de meter medo de fato. Acho que a melhor coisa desse texto é que ele é muito mais dinâmico e realmente é aventureiro. A classificação da Dark Side foi interessante, foi precisa, porque além dessa cena do furacão, outra que vem depois também é muito interessante. Aliás, quase 3 para falar a verdade. Então é um conto muito dinâmico, com muita ação. Realmente é um frescor se a gente comparar com os outros textos que, embora sejam bons, alguns ótimos, eles sempre têm a mesma estrutura. Assim, falando isso, esse aqui também tem a mesma estrutura. Aquela coisa de sempre. Homem rico, inteligente, culto, que sofre uma situação de tensão partindo para o horror, coisas etéreas. Tudo está presente aqui, mas a novidade com certeza é essa parte mais aventuresca da história e muita ação constante, aliás. Agora, especificamente sobre o final, ele não é tão impactante. Depois que a gente entende qual é a parte sombria dessa história, a gente começa a imaginar coisas, vai piorar mais e mais. Mas não, o conto, que é até longo, acaba abruptamente. E a gente até lembra de outros textos do Poe onde a gente pensou, poxa, podia continuar um pouco mais, essa situação podia render bastante. Mas não, ele encerra por ali e a gente fica com aquele gostinho de quero mais. É um final meio aberto, embora seja até conclusivo. Por essas e por outras, para o manuscrito encontrado na garrafa, eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso. Amanhã a resenha do conto O Escravelho de Ouro, de Edgar Allan Poe. Enquanto isso, confere as dicas aqui do lado de outros contos dele. E até mais!